Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos bem acostumados a falar que Deus se fez homem. Isso é muito comum dentro da cristandade, não é? Então, independente das comunidades que são cristãs de fato, eu me refiro a comunidades cristãs e não seitas, não é? É comum a compreensão de que Jesus Cristo é Deus, não é? E nós falamos que Jesus Cristo, ele se encarnou por meio da Virgem Maria, como nós confessamos no credo apostólico, o que o Evangelho nos ensina. Então, para nós é muito comum falar sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Contudo, apesar de falarmos tanto do Emmanuel, do Deus conosco, é necessário que venhamos fazer uma reflexão profunda sobre o significado disso em nossa vida. Porque falar sobre Jesus Cristo como aquele que assumiu a nossa natureza, mas não refletir bem, não contemplar essa verdade, não pensar sobre isso e procurar entender essa grande graça de Deus, essa glória maravilhosa, é desperdiçar tal conhecimento e torna-se então uma confissão vazia em nossa boca. Que venhamos então refletir bem sobre o significado, sobre a grande importância da encarnação de Cristo. Quais as implicações, de que maneira nós somos abençoados, beneficiados pelo fato de Cristo ter se tornado homem, pela encarnação do Senhor. Vamos refletir então sobre isso, e o sermão dessa noite tem justamente este tema. Cristo é o único que nos reconcilia com Deus. Nós iremos pensar justamente nas consequências dessa reconciliação, na verdade, da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto do nosso catecismo e em seguida ler o texto da palavra de Deus. No domingo 14 de nosso catecismo, nós vemos a pergunta 35. O que você confessa quando diz que Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo? Nasceu da Virgem Maria? Resposta: o eterno Filho de Deus, que é e permanece Deus verdadeiro e eterno, tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Por isso, ele é também a verdadeira semente de Davi, semelhante a seus irmãos em tudo, porém sem pecado. Vejam a importância dessa pergunta e resposta no catecismo. Há muitos que têm dúvidas com relação a este assunto, não é, da encarnação do Senhor Jesus Cristo, e acabam por vezes em exaltar e divinizar a pessoa de Maria, e outros, não é, em contraposição, acabam rejeitando simplesmente pensar nessa verdade. Para alguns, talvez lerem nosso catecismo, não é, que tomou sobre si a verdadeira natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, pela operação do Espírito Santo. Para muitos cristãos isso parece uma coisa bem ofensiva e não verdadeira, como se a Bíblia não ensinasse isso, o que é um erro, não é? Porém, o próprio catecismo nos ensina a lógica disso. Nós podemos encontrar na própria Escritura o ensino sobre isso. Nós vemos que, por isso, porque ele assumiu a verdadeira natureza da Virgem Maria, carne e sangue, por isso ele é também verdadeira semente de Davi. Ou seja, o destaque da encarnação de Cristo, para compreendermos, não é, isso dentro da teologia do pacto, da palavra do Senhor, é que ele fosse um descendente verdadeiro no povo de Deus, descendente de Davi, para então Deus cumprir a promessa de que um filho de Davi se assentaria no seu trono. É por isso que Cristo é chamado, por muitos nos evangelhos, de Jesus, filho de Davi, não é? Como o Bartimeu, por exemplo. Em tudo, semelhante a seus irmãos, porém sem pecado. A pergunta 36, então, é a pergunta da nossa reflexão, que diz bem assim: que benefício você recebe por Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Qual é o benefício? O assunto, então, aqui, do dia do Senhor 14, é justamente a encarnação de Cristo. A resposta: ele é o nosso mediador, e com a sua inocência e perfeita santidade, cobre aos olhos de Deus o meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Então, essa é a grande bênção, não é? São as consequências, são os benefícios de Cristo ter nascido, ter sido encarnado por meio de Maria e nascido sem pecado por obra do Espírito Santo. Eu vou ler agora, irmãos, vamos ler agora, abram suas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o texto base da pregação,
capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 18 ao 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a reflexão que nós temos na palavra do Senhor, irmãos. Essa verdade que nós aprendemos aqui no Evangelho. Meus irmãos, observando então a palavra de Deus, a reflexão em nosso catecismo, onde nós temos como tema do sermão Cristo é o único que nos reconcilia com Deus, nós vamos pensar então por parte nesse texto, observando do verso 18 ao 19, como nós já acabamos de ler, e pensar um pouco sobre a questão da reconciliação. Tudo isso são os benefícios que o Senhor nos trouxe quando se encarnou. Jesus Cristo se encarnar, assumir a natureza humana, não é? Justamente para salvar seres humanos, para substituir seres humanos, tem como consequência a reconciliação, não é? A reconciliação, então, que nós aprendemos na palavra, ela não é algo que é alcançado pelo próprio homem. Nós podemos pensar isso. Essa primeira parte, a reconciliação, depende somente de Deus. E nós podemos afirmar isso porque o próprio texto da Escritura nos diz isso. Não é? O apóstolo Paulo escreve dizendo, verso 18, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, o que nós temos aqui, irmãos, é a verdade de que a reconciliação e tudo o que nós temos que nos beneficia e que realmente nos dá essa esperança de salvação, tudo isso vem de Deus. Isso não vem do próprio homem. E nós podemos perceber isso de maneira clara porque Paulo declara, mas toda a Escritura nos ensina isso. Se observarmos, por exemplo, no início, não é, na criação, logo de início, no capítulo 3 de Gênesis, versos 7 a 10, o que é que nós lemos? Observe com atenção. Então foram abertos os olhos de ambos, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então a atitude do ser humano desde o início é uma só: jamais buscar reconciliação com Deus. A atitude de Adão não foi essa atitude que às vezes nós pensamos, não é? Que muitos acreditam que o ser humano tem, que é a atitude de nós caímos, nós pecamos, vamos então correr para Deus. Vamos correr para Deus. Se fosse assim, irmãos, todas as pessoas seriam cristãs legítimas, genuínas. Todas elas estariam lotando igrejas cristãs, sendo fiéis nesse sentido. É claro que nós sabemos que há uma multidão de pessoas que lotam templos, lotam salões, mas as razões muitas vezes não são essas. Tem razões que têm a ver muito mais com ganância, não é? Para prosperidade financeira e bens materiais deste mundo, e não por essa razão. O fato é, irmãos, que o ser humano, por natureza, se afasta de Deus. Adão, quando caiu, não é? Quando pecou contra o Senhor, a sua atitude juntamente com a sua esposa não foi de se aproximar do Senhor. Eles não pensaram, ora, nós caímos, nós desobedecemos a Deus. O Senhor disse que nós morreríamos se desobedecêssemos a Ele. Então vamos correr, procurar o Senhor, vamos clamar por Ele agora, pedindo ao Senhor misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, nós somos enganados. Senhor, nós não obedecemos ao Senhor, precisamos da Tua misericórdia. O ser humano não fez isso. As pessoas não fazem isso. É como Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Essa é a situação da humanidade diante do Senhor.
E Adão e sua esposa, bem como todo ser humano, por natureza, se afasta, se esconde, rejeita a Deus. É por isso que há toda essa rejeição ao Evangelho no mundo. É por isso que as pessoas odeiam o cristianismo, odeiam a igreja do Senhor Jesus. Por causa disso, porque o ser humano realmente se afasta, se esconde. Essa foi a atitude, não é? O ser humano, desde o início, se esconder de Deus, ele não buscou reconciliação. Quando nós vacilamos, quando nós falhamos com alguém, não é? E aquela pessoa é cara para nós, é alguém que nós amamos, que nós realmente temos apreço, não é? Sejam pessoas de nossa família ou até amigos queridos. Quando alguém do nosso meio, que nós amamos, é magoado, a nossa ação é procurar nos reconciliar com essa pessoa, procurar conversar, para colocar as coisas na mesa, para atualizar as conversas, deixar tudo em dia e então chegar a um consenso. E ali, pela graça de Deus, haver perdão, confissão de pecados. E todo mundo é assim, mesmo sendo pecadores no sentido geral, nós procuramos resolver tais problemas, para não ficarmos de mal com algumas pessoas que nós consideramos. Isso é muito comum, é muito normal. Porém, a atitude do homem para com Deus não é essa. Quando alguém é para nós caro, quando alguém é para nós importante e precioso, nós procuramos resolver o problema, porque nós não queremos perder tua amizade. Não é? É assim que nós agimos. Às vezes é difícil, o coração pesa, falta coragem de tomar uma atitude, mas no coração ficamos completamente apavorados, com medo de que aquela amizade nunca mais retorne. Nós ficamos com medo, nós queremos realmente que aquilo seja restaurado. Percebe? Mas com relação ao Senhor, é totalmente ao contrário. O ser humano não tem a atitude, a iniciativa, nem sequer entende a Deus para buscar ao Senhor. Não é isso que o ser humano faz. E esse texto de Gênesis nos mostra isso. E então, como Paulo declara, tudo isso vem de Deus. E nós aprendemos que a reconciliação, então, depende única e exclusivamente de Deus, do próprio Deus. É que nós lemos no próprio texto de Gênesis, não é? No verso 21 do capítulo 3. O Senhor tomando a sua atitude, não é? Primeiro, no verso 10, o Senhor vai até Adão. O Senhor chamou Adão, não é? Perguntou a Adão: onde você está? Essa foi a atitude do Senhor, não do homem, não do ser humano. E no verso 21 nós lemos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. E os vestiu. Qual foi a atitude humana após o pecado? Se afastar de Deus. A atitude divina, a atitude do Senhor Deus foi ir até o homem, lhe chamar. O homem recebeu punição, provou do que é maldição, a maldição da morte. Mas o Senhor, por sua misericórdia, procurou se reconciliar com o homem, porque o que o Senhor faz com Adão e Eva aqui nos mostra algo tão profundo acerca do perdão, da reconciliação, irmãos, que o Senhor, Ele toma a atitude de fazer roupas para cobrir a nudez do casal. É o Senhor quem cobre a nudez do casal. E a partir daquele momento, de uma maneira limitada, Adão e Eva puderam adorar a Deus, não mais no Éden, fora do reino de Deus agora, com muitas limitações, mas puderam adorar a Deus por meio de sacrifício. E isso nos mostra, isso nos prova que o Senhor é quem buscou, foi quem buscou reconciliação. E a reconciliação então depende dele, e única, exclusivamente do Senhor. Nós vemos no Salmo 86, no verso 5, justamente assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O salmista agora pode cantar ao Senhor a sua bondade, reconhecer a bondade do Senhor. Nós podemos olhar para esse início do texto de Gênesis, capítulo 3, e também, como salmista, cantar a misericórdia de Deus, cantar a sua bondade. O Senhor é bom e é pronto a perdoar. E nós vemos isso aqui, o Senhor tomando a atitude de ir até o casal, não é? De chamar aquele casal rebelde, e então o próprio Senhor cobrir a nudez do casal. E é justamente isso que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios. Em todo o ensino apostólico, o que Paulo está dizendo é justamente isso, que todas essas bênçãos, tudo o que nós recebemos, o fato de nós sermos hoje chamados de filhos de Deus,
de sermos cristãos, membros do corpo de Cristo, nada disso que demonstra essa reconciliação foi causado por nós mesmos. A religião que nós aprendemos na Bíblia não é a religião que diz que nós mesmos, por nossa própria conta, fomos atrás de Deus. Isso jamais aconteceu, desde o início. Mas é a religião que mostra que nós, na escuridão, nas trevas, no pecado, na rebeldia, Deus veio até nós, com sua misericórdia, e Ele nos reconciliou. Seria impossível para nós tal reconciliação, porque a reconciliação tem um preço. Para nós, os efeitos, são de graça. Nós podemos dizer que somos salvos pela graça do Senhor, por sua misericórdia. Para nós é de graça. Mas houve um preço altíssimo, um preço gigantesco que o próprio Deus pagou. Ele pagou pela reconciliação. Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. No pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Adão, com sua esposa no Éden, eles desfrutavam de comunhão com Deus. Eles adoravam a Deus. Havia esse momento da viração do dia, o momento do encontro pactual entre Deus e a sua criatura. E a sua criação ali. E as suas criaturas poderiam adorar a Deus exaltado, conhecendo Ele de maneira correta, vivendo para glorificar o nome do Senhor. Mas eles quebraram isso. Eles se afastaram de Deus. E veja, o que Deus faz, como Paulo diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A ação do Senhor Deus era justamente para nos reconciliar com Ele mesmo. Era quebrar, era vencer todo o mal causado por nosso pecado, por nossa desobediência. Nos reconciliar consigo mesmo. E qual é a maneira como Deus se reconcilia com o ser humano? A maneira como Deus se reconcilia com o ser humano, Ele fala: por meio de Cristo. Deus fez tudo isso. Ele providenciou a reconciliação com Ele mesmo por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E sabe a bênção que nós temos aqui? É que no próprio texto de Gênesis nós vemos isso. Que Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Porque no texto de Gênesis, capítulo 3, o Senhor que vai até Adão e a sua esposa e chama, toma uma atitude que nós veremos justamente em Jesus Cristo nos Evangelhos. A atitude do Senhor Deus aqui é justamente essa. E quando Jesus Cristo vem e se encarna e se torna homem e assume a nossa natureza, é justamente isso que Ele faz. É o próprio Deus encarnado andando no meio das pessoas, no meio da humanidade, e falando aos homens: vinde a mim. Vinde a mim. É o que nós vemos exatamente aqui. E não só no verso 10, mas também no capítulo 3 de Gênesis, verso 21, o Senhor, Ele faz túnicas de peles e veste aquele casal. Nós sabemos, irmãos, que é justamente pela a obra de Cristo, pelo seu sacrifício, que nós somos santificados. E o Espírito Santo opera esse poder em nós, essas virtudes em nós. E aqui o que nós vemos em Gênesis 3 e 21 é que Deus, o próprio Deus, tomando a atitude de se reconciliar com o ser humano, Ele é quem providencia o cobrir a nudez do casal. Aquilo que era vergonha, o pecado, o Senhor cobre nessa atitude simbólica, tipológica, apontando justamente para o sacrifício de Jesus Cristo. Porque o que Ele faz aqui é cobrir a nudez do casal. E cobrir a nudez do casal, nesse contexto, a cultura, que Moisés demonstra aqui, a compreensão dele, quando ele fala de que Deus cobriu o casal com túnicas de pele, ele está dizendo exatamente que essas túnicas de pele vieram a algum preço. Essas túnicas de pele custaram um preço. E o preço foram os animais que foram sacrificados, tendo o seu sangue derramado para que o casal fosse coberto de sua nudez.
E isso é tão claro e tão profundo que na história da redenção, como Deus vai revelando a sua vontade ao seu povo, à sua igreja, os animais que eram sacrificados, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, que um dia seria derramado de uma vez por todas para cobrir completamente a nossa nudez, o nosso pecado. É isso que aprendemos aqui. E Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E ele vai explicar mais. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus, veja, como nós vemos aqui em Gênesis, Deus vai até o casal, mas veja, de uma maneira muito mais profunda, tornando-se um de nós. Ele fala, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Reconciliando consigo mesmo o mundo. É claro que Adão e Eva, quando caíram, e o Senhor revelando a sua graça e prometendo um Salvador, ainda assim o casal teve consequências. Toda a humanidade teve consequências. O pecado fez isso, não é? Mas ainda assim, nós podemos observar a graça de Deus em cobrir o casal e não destruir o casal. Deus tem todo o poder. Ele ordenou uma lei e disse, se vocês descumprirem, vocês morrerão. E o que acontece, irmãos, é que o Senhor, ao invés de destruir o casal, acabar com toda a humanidade de uma vez, naquele casal, Ele perdoa. Caiu. Ah, voltou agora. Voltou. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, irmãos. Miqueias, capítulo 7, verso 18, diz bem assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Olha que pergunta que o profeta Miqueias faz, exaltando a bondade do Senhor. Olha o que ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Olha, irmãos, ouçam as palavras do profeta Miqueias aqui, exaltando a misericórdia do Senhor, né? Exaltando a misericórdia do Senhor. É por isso que diante dessa palavra nós podemos fazer como salmista, confessar nossos pecados diante dele, alcançando então misericórdia. Paulo ainda diz em Romanos 2, verso 4, justamente isso. Por que que nós temos essa bênção de podermos pedir perdão a Deus, tendo certeza que vamos receber esse perdão? Porque Ele nos reconciliou. E isso que acontece vem do Senhor. Romanos 2, verso 4, nós vemos bem assim. A pergunta: ou desprezas tu que as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? A situação de Paulo aqui é justamente isso. Vocês vão negar que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento? Que lhes conduz ao arrependimento? É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. É porque Deus é bom. É porque Deus procurou se reconciliar conosco por meio de Cristo, que Ele mesmo nos conduz ao arrependimento e então nos perdoa. Em Efésios 1, verso 18, nós lemos: nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. É o que nós temos. Em Romanos capítulo 5, verso 10 e 11, nós lemos: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Filho. É exatamente o que nós temos de uma maneira simples em Gênesis, não é? Se quando éramos inimigos, quando Adão e Eva pecaram, eles se fizeram inimigos de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, o preço da reconciliação, né? Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos da sua vida, salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação, irmãos, é uma bênção que vem da obra de Cristo. São as consequências, são as bênçãos do fato de Ele ter se encarnado por nós, assumido a nossa natureza, se tornado o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador diante de Deus. Essas são as consequências. A reconciliação foi feita há 2000 anos atrás e continua nos alcançando. Todos os dias continua nos alcançando. Nós lemos em Colossenses 1, verso 21 a 23. Antes vocês estavam separados de Deus. Não era a situação de Adão e Eva imediatamente após a queda. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A situação deles. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a grande verdade, a grande bênção acerca do Evangelho. As implicações da encarnação de Cristo por nós. Que bênção para nós, irmãos. Então percebam que, diante dessa palavra, onde nós estamos vendo em Gênesis e em toda a Escritura, como nos Evangelhos, como nas cartas também, a ênfase sendo dada a Cristo, como sendo aquele por meio de quem Deus reconcilia o seu povo, os seus eleitos, como fez com Adão, simbolizando pelo sacrifício, cobrindo a nudez do casal, como fez com todo o seu povo na história da redenção, desde os patriarcas até a nação de Israel desenvolvida. Ele sempre ensinou uma só coisa: creio no meu Filho. É por meio dele que eu reconcilio vocês. É por meio dele que há reconciliação. É por meio de Jesus Cristo que há agora uma porta aberta para voltarmos. No estado em que nós nascemos, nós jamais poderíamos pensar em nos aproximar de Deus. Era impossível, completamente impossível. Mas pela obra dele, pelo que o próprio Deus fez, Ele mesmo é que nos reconcilia por meio de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer então no verso 20, ele pincela isso no verso 18, na parte final, quando ele fala: e nos deu o mistério da reconciliação, a igreja, não é? No verso 19 ele fala de novo, na parte final, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ele fala que nós recebemos o mistério da reconciliação, ele nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, temos que pregar sobre isso. E verso 20 ele vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O mistério da reconciliação foi dado a nós. Nós somos reconciliados por meio de Cristo. E então esse mistério foi dado a nós, igreja. A palavra da reconciliação, que é a palavra de Deus, foi dada a nós. Então nós, como cristãos, precisamos pregar essa palavra. Nós, como cristãos, temos que dar ênfase a essa palavra. Nós temos que expor a verdade sobre a situação do ser humano diante de Deus. Temos que deixar claro em nosso evangelismo pessoal, na pregação no púlpito, não importa, nas nossas reflexões, no compartilhar com amigos e colegas, não é? Nós precisamos aprender a compartilhar com essas pessoas que a situação delas é aquela situação de Adão. É a situação do homem que se afastou de Deus por seu pecado e que agora a humanidade nasceu assim, morta ainda desses pecados. E para que haja esperança, é necessário que haja primeiro reconciliação. Deus providenciou reconciliação, porque seu Filho nasceu neste mundo, porque Jesus Cristo se encarnou por nós, porque agora por sua reconciliação temos um sumo sacerdote nos céus que intercede por nós, e ele como sendo um ser humano, um homem como nós, Deus e homem, Deus homem, é o que ele é,
meio dele, é que nós temos acesso direto a Deus. Por isso, irmãos, quando nós falamos de salvação, de reconciliação, de bênçãos vindas do Senhor Deus, nós só podemos pensar em Jesus Cristo. Toda a Escritura, desde o início, aponta para Jesus Cristo. A Escritura é um grito de solos Cristos. A Escritura fala o tempo todo de Jesus Cristo, apontando tudo para Ele. Toda a plenitude está nele. Tudo que nós precisamos repousa nele. Nós precisamos buscar a Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos reconcilia com Deus. Foi o que Ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que haja essa reconciliação, nós temos que ir até Cristo Jesus. Lemos em Efésios 3, verso 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Isso é tão profundo, irmãos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Nos foi dado o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. E é justamente por isso, irmãos, porque Deus graciosamente nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, é que nós somos exortados a buscar reconciliar-nos também uns com os outros. Veja que tudo está baseado nisso. Efésios 4 e 32 nos ensina justamente isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. De que forma? Em Cristo. Deus os perdoou em Cristo. Quero passar para a parte final do sermão, dizendo que Jesus Cristo, o justo, o preço da reconciliação foi esse. Ele foi encarnado para isso. Esse era o objetivo. Jesus Cristo, o justo, foi tratado como injusto para que fôssemos tratados como justos. É por isso que o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2 e verso 2, nos diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, do mundo inteiro. É isso que nós lemos. O texto de Isaías, o texto da reflexão, não é? Do culto doméstico, antes do culto aqui pela internet, Isaías 53, o verso 10 e 11, nós lemos. Deixa eu ler aqui. Isaías 53. Verso 10 e 11, que diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus Cristo, o justo, foi tratado como injusto, para que nós que somos injustos, fôssemos tratados como justos. Nós que somos injustos por natureza, fôssemos tratados como justos. Nós temos em Romanos 3, versos 23 e 24: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Tudo é por intermédio dele. Lemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10: porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Fomos reconciliados. Estamos ligados ao Senhor. Efésios 2, 13 ao 18, nós lemos: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, não era o caso de Adão e Eva, estavam escondidos, é o caso da humanidade. Nós nascemos assim, longe de Deus, afastados dele por natureza. E então Paulo diz, veja, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês foram reconciliados, foram aproximados, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois povos, judeus e gentios, no caso, um só homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Cristo nasceu, ele se encarnou neste mundo como um ser humano para assumir a terrível cruz. E é justamente na cruz que ele destruiu a inimizade que nós temos com Deus, que nós tínhamos com Deus. Aquilo que foi causado por Adão no Éden, irmãos. A separação de Deus por causa do nosso pecado. E todas as gerações afastadas, o mundo afastado, nós afastados. Deus quebrou isso. Ele chamou um povo, ele revelou a sua verdade, ele falou sobre Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele destruiu a inimizade, nos reconciliando no seu próprio corpo. E ele fez isso na cruz. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Essa é a palavra da reconciliação que nós temos que amar e pregar. Ainda um último texto, 1 de Pedro, capítulo 3, e verso 18. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ele morreu uma vez por todas, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos dá, para levar-nos a Deus. E é o último texto da pregação, que é o texto do versículo 21, de 2 Coríntios 5, onde Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, venhamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, não como sendo um ícone religioso, não como sendo mais um ídolo dentre tantos que o mundo inventou, não como sendo simplesmente um slogan cristão, mas como aquele que nos reconcilia com o Pai, aquele que é o caminho de volta para Deus, o único caminho, aquele que para reconciliar pecadores, os eleitos que são pecadores e dignos de condenação, ele cravou essa inimizade na cruz e ali a destruiu. Ele pagou o preço para o nosso retorno. O Éden que nós perdemos por nosso pecado, por se afastar de Deus por nosso pecado, Ele trouxe de volta. Ele veio anunciando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino que vocês perderam. Eu vim para resolver o problema. Eu sou a descendente da mulher, a descendência da mulher que foi prometida lá em Gênesis 3:15.
para destruir a inimizade, para acabar com tudo aquilo que nos afasta de Deus. É por isso que hoje, em Cristo, não há condenação. É por isso que hoje, em Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, ao trono da graça, por meio dele. É por isso que agora em Cristo, nós, irmãos, podemos orar e saber que Deus nos ouve de verdade. É por isso que o culto que prestamos a Deus, o Senhor Deus, é recebido. E é um culto santo, não porque nós somos bons e santos, mas porque Cristo, por meio de quem nós adoramos a Deus, é santo. Ele nos reconciliou. E agora nós, que jamais poderíamos ser filhos de Deus, somos chamados de filhos de Deus. Essa é a grande bênção que Paulo diz. Não fomos nós que fizemos isso. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque de fato temos um sumo sacerdote perfeito e santo, que nos leva de volta para casa, que nos leva de volta ao nosso Deus, ao nosso Criador. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.